Muito bom dia a todos. Passamos agora a fazer a correção de alguns exercícios sobre campo elétrico e potencial elétrico. O primeiro exercício eu leio da seguinte forma: considerando que uma partícula eletrizada com carga mais 3 microcoulombs é abandonada no interior de um campo elétrico. Então, eu estou falando aqui de uma carga que vai sofrer ação do campo elétrico, tá? Que vale 3 microcoulombs, ou seja, 3 vezes 10 na menos 6 coulombs. E esse campo elétrico tem intensidade de 100 newtons por coulomb. E aí ele pergunta, qual a força que está agindo sobre a partícula? Bom, se você lembra, espero que você já tenha feito esse resumo, né? F é igual a E vezes Q. O E está valendo 100. O Q, 3 vezes 10 na menos 6. Então vai ficar 300 vezes 10 na menos 6. Para eu deixar na notação científica, desloco 2 casas para cá, mais 2 lá em cima. Então, a minha força ela vai valer 3 vezes 10 na menos 4 newton. Ok? Próxima questão. A carga elétrica de uma partícula de 2 gramas de massa. Então, eu tenho uma massa de 2 gramas que equivalem a 0,002 quilogramas. Para que ela permaneça em repouso quando colocada em um campo elétrico vertical, com sentido para baixo. Então, olha só. Aqui está o meu objeto. Eu tenho aqui um campo elétrico que está voltado para cá. A partícula, por si só, ela tem a força peso, que é voltada para baixo. Se o meu objetivo é fazer com que essa partícula fique parada, a minha força elétrica vai ter que ser para cima e a força elétrica vai ter o objetivo de contrabalançar a força-peso, ok? Então, o campo elétrico ele tem uma intensidade de 500 newtons por coulomb. Aí ele quer saber de quanto que é a carga elétrica que essa partícula está carregada. Então, vamos lá. F é igual a E vezes Q, ou seja, o Q, esse E vem para cá dividindo, né? Vai ficar F sobre E. Bom, o campo elétrico eu sei que vale 500 newtons por coulomb. Mas agora, e a força? Bom, a força é a força-peso. Então, vamos lá. Peso é massa vezes gravidade. Um objeto que tem 0,002 quilogramas sobre uma gravidade de 10, ele vai ter uma força-peso de 0,02 newtons. Então, aqui está ela. Então, agora, quando eu faço essa divisão, 0,02 dividido por 500, eu vou encontrar 0,00004, tá? Bom, se você olhar, todas as respostas estão 40. Então, eu vou ter que deixar 40 vezes 10. Bom, eu vou ter que deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 40 microcoulombs. Só que agora eu tenho que pensar o seguinte, ó, eu tenho 40 microcoulombs aqui e aqui. Campo elétrico está para um lado, força elétrica está para o outro, é porque a minha carga elétrica precisa ser negativa. Então, quer dizer que aqui eu tenho o meu menos associado para que eu tenha essa configuração aqui, campo elétrico para um lado e carga elétrica, força elétrica para o outro. Questão 3, uma partícula puntiforme de carga. Então, eu tenho aqui uma carga que vale
2 vezes 10 na menos 6 coulombs, é deixada em uma região de campo elétrico. Então, meu campo elétrico é de 100 volts por metro. Calcule o módulo da força elétrica produzida sobre essa carga. Então, F é igual a E vezes Q. E está valendo 100. A carga, 2 vezes 10 na menos 6. Então, aqui no caso, a força está valendo 200 vezes 10 na menos 6 newtons, que já fecha direto isso daqui, né? Ok? Tá? Se fosse para deixar na notação científica, 2 casas para cá, mais 2, então ficaria 2 vezes 10 na menos 4 newtons, só que essa resposta, também está aqui, tá? Então, aqui na realidade, essa questão acabou ficando com 2 alternativas corretas, né? Enfim, por algum motivo aí a questão, quando foi elaborada, foi mal elaborada, tá certo? Próxima questão. O campo elétrico gerado por uma carga D. Então, eu tenho uma carga de 2 coulombs e está gerando um campo elétrico, por isso que eu botei a carga maior. É Qzão, né? Distância de 50 centímetros, que equivale a 0,5 metros. E aí ele quer saber quanto que vale esse campo elétrico. Bom, campo elétrico é igual a K vezes o módulo do Qzão sobre a distância ao quadrado, 9 vezes 10 na 9, vezes 2 sobre 0,5 ao quadrado. Então, vai ficar 18 vezes 10 na 9 sobre 0,25, tá? Aí, vamos lá. 18 dividido por 0,25 vai fechar 72 vezes 10 na 9, tá? Tá lá essa resposta. Vamos ver se não teve nenhum problema que nem a outra, né? Então, aqui o que acontece? Se eu desloco a vírgula uma casa para cá, mais 1, então vai ficar 7,2 vezes 10 na 10 Newton por Coulomb ou volt por metro, né? Então, 7,2 vezes 10 na 10 não tem. Então, essa daqui só tinha realmente, de fato, uma alternativa correta. Ok? Próxima questão. O campo elétrico gerado em P por uma carga puntiforme. Então, vamos lá. Situação 1. Eu tenho uma carga mais Q que está gerando a uma distância D um campo elétrico E. Tá? Ou seja, E é igual a K vezes o módulo de Q sobre D ao quadrado. Só que eu tenho uma situação 2, que ele está me dizendo o seguinte, ó. Determinar o valor absoluto do campo gerado em P por uma outra carga. Então, agora, a nova carga, ela vale 2Q, e a distância agora, ela vale 3D. Então, o meu novo campo elétrico, ele vai ser K vezes o módulo da carga Q sobre 3D ao quadrado. Então, a minha nova carga, ela vai ser 2 vezes K vezes Q sobre 9D ao quadrado. Mas, quando ele pede para escrever em função de E, isso aqui é o meu E. Isso aqui é o meu E. Então, o meu novo campo elétrico, ele vai ser 2/9 do meu campo elétrico anterior. Então, eu escrevi o novo campo elétrico, tá? Em função do campo elétrico inicial que eu tinha. Próxima questão. Eu tenho agora o seguinte. Determine a intensidade do campo elétrico resultante do ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente pelas cargas elétricas. Então, Q1 aqui, Q2 está aqui, tá? Q1 é positiva,
Então, Q1 é positiva, então ela vai gerar um campo elétrico para lá. Então, campo elétrico 1, ok? Então, o meu valor do campo elétrico 1 vai ser K módulo de Q1 sobre a distância 1 ao quadrado. Então, vai fechar 9 vezes 10 na 9 vezes Q1, 9 nanocoulombs, né? Então, vai fechar 9 vezes 10 na menos 9 sobre o 3 ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado é 9, tá? Então, quer dizer que vai fechar 9 vezes 10 na zero, ou seja, 9 newtons por coulomb. Agora, a outra carga Q2, que também é positiva, ela vai gerar um campo elétrico que sai. Vamos lembrar que campo elétrico entra quando é uma carga negativa e sai quando é positiva. Então, o meu E2 ele vai ser o K vezes o módulo de Q2 sobre a distância 2 ao quadrado. Então, vai fechar 9 vezes 10 na 9 vezes 4 vezes 10 na menos 9, já que é nanocoulomb também, né? Sobre o 2 ao quadrado. Bom, aí olha só, 2 ao quadrado é 4, tá? Então aqui vai sobrar o quê? 9 vezes 10 na zero, ou seja, 9 newtons por coulomb. Quando eu paro para pensar que esses dois campos elétricos, eles possuem sentidos opostos e têm o mesmo valor, então o meu campo elétrico resultante vai ser zero, ok? Então, consegui responder a questão de número 6. Questão de número 7. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 na menos 6 coulombs, colocada num certo ponto do espaço, age uma força de intensidade. Então, essa carga elétrica vai ser aquela minha carga de prova, né? 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. A força que age sobre ela é de 0,80 newtons. E ele quer saber quanto que vale a intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ser a minha força sobre a carga. Então, o campo elétrico vai ser 0,80 sobre 2 vezes 10 na menos 6. Vai ficar 0,40 vezes 10 na mais 6. Como aqui eu vou deslocar vírgula uma casa para lá, eu vou subtrair 1 lá no expoente. Então, quer dizer que no final das contas, esse meu campo elétrico ele vai valer 4 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Okay? Cuidado com toda essa matemática, tá? Às vezes o pessoal acaba fazendo isso aqui com um pouco de pressa e acaba errando um sinalzinho ou outro aí de bobeira. Uma carga pontual Qzão positiva gera no espaço um campo elétrico. Então, eu tenho uma carga pontual positiva que está gerando um campo elétrico. A que distância? A meio metro dela. E esse campo elétrico tem intensidade de 7,2 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. Determine quanto que vale essa carga aqui. Então, o meu E, ele vale K vezes Q em módulo sobre a distância ao quadrado. Então, vai fechar 7,2 vezes 10 na 6, igual a 9 vezes 10 na 9 vezes Q, sobre a distância, que é 0,5 ao quadrado, tá? Próximo passo aqui, 7,2 vezes 10 na 6, 9 vezes 10 na 9 vezes Q sobre 0,25, tá? Esse 0,25 vai para lá multiplicando. Eu vou ficar com o seguinte: 7,2 vezes 10 na 6 vezes 0,25. E esse aqui, o 9 vezes 10 na 9, que está multiplicando, ele vai para lá dividindo, ok? Vou colocar isso aqui para cima. Então, agora como é que vai ficar? 7,2 vezes 0,25. 7,2 vezes 0,25. Então, vai fechar 1,8
vezes 10 na 6 sobre 9 vezes 10 na 9. 1,8 dividido por 9 vai dar 0,2 vezes 10 na menos 3. Já fiz aqui a subtração do de cima menos o de baixo. Então, quer dizer que essa carga vai valer o quê? 2 vezes 10 na menos 4 coulomb. Agora, vamos ver se essa resposta já está lá. Eu tenho que fazer algum ajuste, né? 2 vezes 10 na menos 4. Aqui está o valor da minha carga elétrica. Próxima questão. Considere a figura abaixo. Eu tenho aqui a carga Q1, carga Q2 e todas essas distâncias. As duas cargas elétricas Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, onde o K vale 9 vezes 10 a 9, respectivamente sobre os pontos A e B. O campo elétrico resultante no ponto P tem qual intensidade? Então, vamos lá de novo. Então, vou calcular aqui o meu E1. Essa carga é positiva, então o meu E1 vai ser para cá, certo? Então, o meu E1 vai ser K módulo de Q sobre D ao quadrado, 9 vezes 10 na 9, então aqui é Q1 e D1, vezes o Q1, 4 vezes 10 na menos 6, sobre o D1, 20 centímetros, que é 0,2 metros ao quadrado. Vai ficar 9 vezes 4, 36, vezes 10 na 3, sobre 0,04, tá? Aí, 36 dividido por 0,04, isso aqui vai dar 900 vezes 10 na 3. Vou calcular o meu E2. Q2 também é positivo, então quer dizer que o meu E2 vai ser para lá. Então, no final das contas, eu vou ter que subtrair um do outro, né? Então, o meu E2 vai ser o K vezes o Q2 em módulo sobre o D2 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes 1 vezes 10 na menos 4, sobre a distância. Daqui até aqui eu tenho 1,2, desconta os 20 centímetros, então quer dizer que eu tenho 1 metro ao quadrado daqui, até o ponto P, né? Então, vai fechar 9 vezes 10 na 5 sobre 1, ou seja, 9 vezes 10 na 5. Bom, aqui eu tenho os expoentes diferentes, né? Então, aqui eu vou fazer esse ajuste aqui, vou jogar para cá, mais 2 lá em cima. Então, quer dizer que o meu primeiro vai fechar 9 vezes 10 na 5, newtons por coulomb, newtons por coulomb, sentidos opostos, mesma intensidade, campo resultante ali vai ser 0. Próxima questão. Em um dado ponto do espaço, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo elétrico for nulo. Então, F é igual a E vezes Q. Se esse cara for 0, a força também vai ser 0. Então, é verdade. Pode existir um campo elétrico sem que ali exista uma força elétrica? Pode. É só eu ter aqui uma carga e, a uma certa distância, eu tenho aqui um campo elétrico. Se ela for positiva, vai estar saindo. Mas se eu não tenho nenhuma carga ali, eu não tenho força elétrica. Ok? Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação de uma força elétrica. Bom, acabamos de dizer, né? Se eu tenho aqui uma carga elétrica e não tem nenhuma outra carga elétrica nas suas proximidades, isso ali é mentira, né? Então, primeira é certa, terceira está errada. A alternativa correta, a letra D. Próxima questão. Nos vértices A e C do retângulo, de lados 3 metros e 4 metros, são colocadas cargas elétricas puntiformes, QA, QB e QC, conforme mostra a figura. Considerando que o K vale 9 vezes 10 a 9, calcule os potenciais elétricos nos vértices B e D. Então, vou começar pensando aqui no D, tá? Então, no D, eu tenho o potencial gerado pela carga A. Então, vai ser K vezes o QA sobre D. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes o QA. QA vale 12 vezes 10 na menos 6 sobre a distância. Daqui até aqui, eu tenho 3 metros. Então, vai ficar
9 vezes 12 vai dar 108, vezes 10 na terceira, sobre 3. Aí agora, 108 dividido por 3 vai dar 36 vezes 10 na terceira volts. Só que agora eu tenho que ver que essa carga C também gera um campo elétrico lá, um potencial elétrico lá, né? Então, o potencial de C vai ser K vezes QC sobre D. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9, carga C menos 12, né? Então, vai ficar aqui menos 12 vezes 10 na menos 6, sobre 4, que é essa distância daqui até aqui. Então, vai ficar menos 108 vezes 10 na 3, sobre 4. Vai ficar 108 dividido por 4, 27 vezes 10 na 3 volts negativo. Bom, aí eu vou somar o quê? Então, o potencial elétrico do ponto D vai fechar 36 vezes 10 na 3, menos 27 vezes 10 na 3. Então, o potencial do ponto D vai valer 36 menos 27 vai dar 9, vezes 10 na 3 volts. Certo? Agora eu vou fazer o mesmo aqui. Potencial do ponto B. Então, vou calcular o potencial que a esfera, que a carga A fornece ali. Então, vai ser K vezes Q sobre D. 9 vezes 10 na 9 vezes carga do A, tá? Que vale 12 vezes 10 na menos 6, sobre o D, que é 4. Bom, se você olhar, essa conta aqui é exatamente igual a essa, só que com o sinal trocado. Isso aqui vai ser o quê? 27 vezes 10 na 3 volts. Vou calcular o potencial que a esfera C exerce lá no B. Então, vai ficar K vezes QC sobre D, 9 vezes 10 na 9, vezes menos 12 vezes 10 na menos 6, sobre essa distância daqui até aqui, que é 3. Essa conta aqui é exatamente igual a essa, só que essa agora é negativa. Então, vai ficar 36 vezes 10 na 3 volts. Então, quando eu paro para fazer essas contas, né? Um é positivo, o outro é negativo. Quer dizer que o potencial do ponto B vai ser menos 9 vezes 10 na 3 volts. Então, quando eu paro para olhar essa situação aqui, com os cálculos que nós fizemos, né? Então, aqui eu tenho 9.000 volts, e aqui eu tenho menos 9.000 volts. Pensando nessa situação dessas cargas elétricas e nessa configuração que foi apresentada. Questão 12. Entre duas placas planas e paralelas, quer dizer que eu tenho um campo elétrico uniforme, né? Eletrizado, conforme a figura a seguir, estabelece-se um campo elétrico uniforme E. Sendo de 5 centímetros a distância entre A e B, então a distância de A até B é de 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros. E sabendo que a tensão elétrica entre eles, então a DDP, que é o meu U, vale 600 volts, determine o módulo do vetor campo elétrico. Tá? Então, a minha DDP é igual a E vezes D. Como eu quero calcular o E, eu vou passar aquele D para cá dividindo. Então, quer dizer que vai ficar 600 sobre 0,05 e vai fechar 600 dividido por 0,05, 12.000 volts por metro ou newtons por cubo. Tá? Próxima questão. Uma esfera condutora metálica isolada em equilíbrio eletrostático tem carga elétrica D. Então, a carga aqui está valendo 20 microcoulombs e ela tem um raio igual a 30 centímetros.
cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 na 9. Determine a intensidade do vetor campo elétrico e do potencial elétrico no interior da esfera. Então, na letra A, tá? O campo elétrico no interior da esfera é zero e o potencial elétrico é o mesmo que ele tem na superfície. Então, vai ficar o quê? K vezes Q sobre D, 9 vezes 10 na 9, vezes 20 vezes 10 na menos 6 sobre 0,3, tá? Então, já vou fazer aqui a conta aqui, 9 vezes 20 dividido por 0,3, tá? Isso aqui vai dar 600 vezes 10 na 3, ou seja, eu vou ter um potencial de 6 vezes 10 na 5 volts. Na superfície da esfera, bom, aí agora o meu campo elétrico não é mais zero, né? Então vai ficar K vezes o módulo de Q sobre o D ao quadrado. Então vai ser 9 vezes 10 na 9 vezes 20 vezes 10 na menos 6 sobre 0,3 ao quadrado. Então vai ficar 180 vezes 10 na 3 sobre 0,09. Então, 180 dividido por 0,03 vai fechar 6.000 vezes 10 na 3, ou seja, 6 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. O potencial elétrico na superfície é exatamente igual àquele que tem lá dentro da esfera, né? Então, 6 vezes 10 na 5 volts. Aí na letra C, ele quer que eu calcule isso a 10 centímetros da superfície. Então, na letra C, o meu campo elétrico ele vai ficar, vou usar essa mesma equação, né? 9 vezes 10 na 9, a carga não mudou, 20 vezes 10 na menos 6, só que a distância agora são 30 centímetros mais 10, ou seja, 0,4 ao quadrado. Então, vai ficar 180 vezes 10 na mais 3 sobre 0,16. Aí, 180 dividido por 0,16, isso aqui vai fechar 1.125 vezes 10 na 3, ou 1,125 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. Para eu calcular o potencial elétrico, vou usar aquela mesma equação lá em cima, 9 vezes 10 na 9, que é o meu K, vezes a minha carga, sobre a distância, né, que também é 0,4. Lembra que aqui agora a distância não é ao quadrado. Então, vai fechar 180 vezes 10 na 3 sobre 0,4. 180 dividido por 0,4, que vai fechar 450 vezes 10 na 3, ou 4,5 vezes 10 na 5. Bom, terminamos assim a correção dessa lista de exercícios. Espero que você tenha conseguido resolvê-la. Tendo dúvidas, nos procure lá nos horários de atendimento ou através de algum outro canal aí presencial. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.